Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estou aqui para que a gente possa falar um pouquinho hoje sobre o módulo 2. Meu nome é Bruno Inácio da Silva Pires. Sou homem cisgênero, com pele branca, cabelos curtos de tonalidade castanho escuro, assim como meus olhos. Hoje eu visto uma camiseta preta que contrasta com meu tom de pele. Ao fundo é possível observar dois móveis repletos de livros, detonando um ambiente de estudo e também de muitas reflexões. Entre as prateleiras também há algumas fotos, lembranças de momentos importantes que ajudam a compor aí a atmosfera pessoal e acolhedora desse ambiente em que eu me encontro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o módulo 2 do nosso curso, e para isso eu vou projetar a minha tela aqui para vocês. Então, o módulo 2, pessoal, ele fala sobre os fundamentos da educação inclusiva. Eu vou falar um pouco sobre o conteúdo, né, e navegar com vocês aqui no ambiente virtual de aprendizagem. Então, percebam que aqui, assim como o módulo anterior, ele está estruturado em 4 abas, né? Apresentação, biblioteca virtual, módulo 1 e recuperação. Aqui na apresentação, nós temos os avisos, então eu vou postar aqui para vocês sempre abertura das atividades, né, fechamento, avisos, lembrando vocês das datas, né, da nossa avaliação, para que vocês não percam os prazos, ok? Aqui no plano de ensino, é importante que, assim como no módulo 1, vocês entrem e façam uma leitura desse plano de ensino. Então, eu vou abrir aqui. Percebam que nesse plano de ensino do módulo 2 também temos uma carga horária de 15 horas, assim como no módulo 1, o período previsto do dia 9/10 a 23/10 de 2024. Esse módulo 2 possui como ementa, conhecendo a política nacional especial na perspectiva da educação inclusiva, distinção entre o modelo educacional de deficiência e o modelo social de deficiência, importância da limitação de barreiras para promover a inclusão. E aqui nós temos, né, o nosso objetivo geral, que é capacitar os estudantes a compreender e aplicar os princípios e diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, né, promovendo práticas educacionais que respeitem, limitem e eliminem, né, as barreiras de acordo com o modelo social da deficiência da pessoa. E aqui os objetivos específicos, que seria analisar a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, identificando suas implicações legais e práticas para a educação inclusiva, assim como refletir o modelo social da deficiência, desenvolvendo a capacidade de identificar e eliminar barreiras de acessibilidade no ambiente educacional para promover, de fato, né, a inclusão. E o nosso conteúdo, pessoal, ele está pautado em 3 tópicos. Quais seriam esses 3 tópicos? A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o Decreto 6949 de 2009, e a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015. Daqui a um pouquinho a gente vai falar, né, sobre esse decreto, sobre essa lei. Além disso, a compreensão dos objetivos e diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva e uma reflexão sobre o modelo social da deficiência e suas implicações na prática educacional, né, as barreiras de acessibilidade. E para isso, nós temos aqui também o nosso fórum de dúvidas, tá, que já está aberto, e qualquer questionamento, qualquer dúvida que vocês tenham, podem ficar à vontade. E aqui, a hora do cafezinho, já está aberto também esse fórum, para que a gente possa, né, fazer alguns debates, algumas angústias que vocês têm, né, a gente pode postar isso lá e conversar um pouquinho sobre. E nós sabemos que pessoas ligadas, né, à questão da inclusão, nós temos muito e muito assunto aí para debater, né, e angústias aí para que a gente possa expressar nessa hora do cafezinho, tá? Nós temos aqui a nossa biblioteca virtual, e além desse vídeo, eu deixei à disposição de vocês 3 textos suporte, tá? O primeiro fala sobre inclusão,
segundo sobre acessibilidade e o terceiro sobre inclusão e exclusão escolar, né? Então ele traz uma pegada aí um pouco mais crítica com relação, inclusive, ao ambiente educacional, né? E deixei aqui também duas leituras complementares, que é justamente o decreto e a lei que eu comentei com vocês. Para a organização do módulo 1, pessoal, eu disponibilizei aqui, né, o nosso conteúdo previsto, que está distribuído aqui em 3 tópicos, e deixei também uma sugestão de organização, né, e de roteiro para que vocês sigam. Então, primeiro, assistir ao vídeo de apresentação do professor e da disciplina, assistir ao vídeo do conteúdo, né, lembrando que esse vídeo de apresentação do professor e da disciplina é aquele vídeo comum, né, que também foi disponibilizado no módulo 1, tá? Mas ele será postado, né? Está à disposição de vocês aqui de novo. Realizar as leituras disponibilizadas. E aqui as 3 atividades propostas, que é um fórum, um questionário e avaliação final. E aí não esqueçam, né, das leituras sugeridas, de fazerem as leituras sempre em um ambiente calmo, tranquilo e com um bloquinho de anotações para que vocês possam anotar as principais dúvidas, né, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso lá no fórum. As atividades virtuais é um fórum, né, e um questionário. O fórum é uma situação-problema. Lembrando, pessoal, que o fórum ele estará aberto entre os dias 9/10 e 18/10 e tem o valor de 20 pontos, tá? Então não percam. Quanto à situação-problema, aqui fala o seguinte, uma situação hipotética. João, um aluno do 5º ano, diagnosticado com transtorno do espectro autista, foi notado pela professora Joana ao assumir a turma no 3º bimestre, como estando muito abaixo da média acadêmica. A família de João demonstrou preocupação e frustração com o baixo rendimento do aluno. Ao investigar, a professora Joana percebeu que, até o momento, os planejamentos pedagógicos anteriores não incluíam adaptações de materiais ou metodologias específicas para atender às necessidades de João. Ou seja, nessa situação hipotética, a professora Joana ela assumiu a turma no 3º bimestre, né? Então a turma estava ali com outro professor, e no 3º bimestre ela constatou, analisando os planos anteriores, que era um plano único, né? E que não levava em consideração a especificidade de João. E aqui o desafio para vocês, né? Imagine que você é a professora Joana. Com base na situação apresentada, reflita sobre como você poderia lidar com a inclusão de João na sala de aula de forma efetiva e inclusiva. Considere estratégias pedagógicas, adaptações necessárias, né, e formas de envolver João no processo de ensino-aprendizagem. E, além disso, pense em como você se posicionaria, né, em relação à família desse aluno, após constatar que o semestre anterior não foi favorável ao desenvolvimento dele. Lógico, pessoal, que é uma atividade, né, proposta aqui, que a gente, né, pensem que vocês estarão com essa atividade lá na prática, né, de forma muito ética, de forma a pensar no aluno e também a conversar com essa família. O que seria proposto? O que vocês, né, iriam propor nesse caso? Então, qual é a tarefa aqui? Vocês escreverem um parágrafo explicando quais seriam suas ações e estratégias para promover a real inclusão de João em sala de aula, né, considerando a sua condição e as necessidades específicas. Em seguida, descreva como você abordaria a situação com a família, explicando os passos que serão tomados para melhorar, né, o desempenho de João. Então, após elaborar esse parágrafo, e não esqueçam que vocês vão ter que abordar 2 aspectos, o aspecto do aluno e o aspecto da família, né? Porque é importante o professor sentar com essa família, e lógico que, pessoal, de uma forma muito ética, não expor, né, a professora anterior, mas a partir daquele momento, né, qual vai ser a abordagem de vocês com esse aluno e com essa família. E vocês não vão postar um arquivo, tá? Vocês vão postar a resposta de vocês no fórum. Então, quando vocês tiverem essa resposta formulada, né, vocês vão clicar aqui em responder,
tá? E postar a resposta de vocês. Não precisa anexar nenhum documento. O que é muito importante que está sendo avaliado aqui também, ó. Após postar sua resposta no fórum, comente a resposta de pelo menos 2 colegas. Ou seja, é natural aqui que a gente tenha soluções diferentes, né? Porque, como nós já comentamos no módulo anterior, muito do que nós somos enquanto profissionais diz respeito às vivências e às experiências que nós passamos. Então, esperem os colegas comentarem, né? Fazerem todas as postagens, e aí vocês vão analisar ali e comentar a resposta de pelo menos 2 colegas. Comentar como, Bruno? Comenta, olha, eu gostei da sua proposta por esse motivo, por aquele motivo, né? Eu acho que a sua proposta poderia incluir isso. Proponham sugestões para os colegas também. Lógico que aqui, pessoal, não é um momento de críticas, né? Mas um momento de sugestão aos colegas daquilo que a gente poderia agregar na resposta que foi, né, conferida ali. Lembrando que o período para que vocês façam essa postagem, esses 2 comentários, é até o dia 18/10, tá? E quais são os critérios aqui de avaliação? Coesão e coerência com o conteúdo estudado, né? A postagem, tá? E o comentário em pelo menos 2 postagens aí de colegas da turma. Depois que vocês finalizarem essa situação problema, estará disponível para vocês um questionário. Então esse questionário são 10 questões de múltipla escolha, vale 30 pontos, então são 3 pontos, né, cada questão. E qual é o material, né, que vai ser cobrado nesse primeiro questionário? Texto 1, que fala sobre inclusão. Bruno, onde está o texto 1? Lá em biblioteca virtual, ou aqui em materiais, texto de suporte 1, inclusão. Se vocês clicarem aqui, vai abrir o texto, tá? Lembrando sempre, né? Reserve um tempo, de no mínimo 1 hora, para que quando vocês forem responder esse questionário, que vocês iniciem e concluam ele, né? Durante um período consecutivo ali de tempo, tá? São 2 tentativas, né? E nós vamos considerar a tentativa de maior não. Finalizou, né, o fórum, as leituras, o questionário, avaliação final. Estará disponível de 19/10 a 23/10 e vai levar em consideração o vídeo, que é esse vídeo que cá estamos, e o texto 2 e 3, tá? A leitura complementar, pessoal, como é uma lei e um decreto e são muito extensas, é importante que a gente conheça esses fundamentos, tá? Que é o que eu vou comentar com vocês agora. Eu vou parar a minha projeção de tela. E mais uma vez, né, só que para a gente retomar aqui, é necessário que o aluno tenha, né, 60 pontos para aprovação. Aquele aluno que não conseguir contemplar ali os 60 pontos, estará disponível depois uma recuperação que a gente posta no espaço lá de avisos, as orientações, né, pertinentes a esse momento. Então, pessoal, eu vou comentar um pouquinho com vocês agora com relação a essas leis, né? Essa lei e esse decreto, tá? Então, percebam só. Primeiro, quanto ao decreto, né? 6949 de 2009, desculpa. O que esse decreto faz? Ele promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? E seu protocolo facultativo, que foram assinados lá em Nova York em 30 de março de 2007. Então, essa convenção, ela teve como objetivo garantir às pessoas com deficiência, né, que elas tenham os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que qualquer outra pessoa, promovendo assim a plena inclusão e a participação dessas pessoas na sociedade. E entre os seus princípios estão a igualdade de oportunidades, a não discriminação, a acessibilidade, a participação plena e efetiva na sociedade, e além da autonomia, né, e da independência individual. Então, esse protocolo facultativo, ele estabelece ainda mecanismos de monitoramento e denúncia para garantir a implementação dos direitos previstos nessa convenção. E ele permite que o indivíduo ou grupos que tiveram, né, seus direitos violados possam apresentar denúncias ao comitê
sobre os direitos das pessoas com deficiência, promovendo assim um sistema internacional de proteção. Tá? Então, essas são as principais características, né, desse decreto 6949 de 2009. Agora, quanto à lei brasileira de inclusão, que é a lei 13.146 de 2015, ela também, né, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela foi criada com o objetivo de assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a inclusão social e a plena cidadania. E aí, pessoal, é muito complicado, por exemplo, né? 2015 é uma lei recente. Nós pensarmos assim, nossa, mas eu preciso de uma lei para que isso aconteça? Precisamos, né? E nós que estamos aí no meio educacional, a gente sabe que o óbvio precisa ser dito, né? E é necessário uma lei para que a gente consiga garantir esses fundamentos mínimos, o que é muito triste, né? Então, essa lei brasileira de inclusão, ela, por esse motivo, se marca como um marco legal no Brasil, né? E garante o acesso a diversos direitos, como saúde, educação, trabalho, transporte, cultura, né? Lazer, entre outros. E sempre com foco, pessoal, na acessibilidade, na remoção de barreiras, tá? E alguns pontos muito importantes, né, dessa lei inclui a acessibilidade em espaços públicos e privados, a proteção contra a discriminação em todas as esferas, né, da vida pública e privada. Quando a gente comenta sobre acessibilidade em espaços públicos e privados, eu tive uma experiência no curso de formação de professores, que nós fomos visitar alguns museus da cidade, e os professores constataram, né, que essa questão da acessibilidade é algo muito sério. Porque nesse museu em específico que nós visitamos, existia uma catraca, né, para a pessoa entrar dentro do museu. Ou seja, como que um cadeirante, né, é complicado algumas situações, né? Mas precisamos fazer essas reflexões. E essa lei, outro ponto muito importante, é a garantia de acesso à educação inclusiva, como em todos os níveis de ensino, né? E a promoção do direito ao trabalho, em condições de igualdade, com incentivos à contratação da pessoa com deficiência. Então, essas duas legislações, elas são fundamentais para consolidar os direitos das pessoas com deficiência e ainda garantir a inclusão dessa pessoa na sociedade de forma igualitária e digna. E quando a gente fala, né, da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva, quando a gente analisa todos esses decretos e legislações, a gente percebe que tem como principal objetivo garantir o acesso, a participação, né, e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, no sistema regular de ensino. E essa política, ela parte do princípio de que a educação é um direito de todos e deve ser promovida de maneira inclusiva, né, eliminando as barreiras e proporcionando igualdade de oportunidades. E a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva, tem alguns objetivos, né, que eu elenquei 4 aqui para comentar com vocês. O primeiro é a inclusão escolar, que assegura que todos os alunos, independentemente de suas condições, possam frequentar a escola regular, promovendo sua participação em todas as salas de aulas comuns, né, e com o apoio necessário. O segundo objetivo seria o desenvolvimento pleno, oferecer recursos pedagógicos e apoio especializado para que esses alunos desenvolvam seu potencial nas dimensões cognitiva, física, emocional e social. Então, é a formação integral desse aluno. O terceiro objetivo principal aqui seria a formação de professores, né, que é muito importante capacitar os educadores para trabalhar com as diversidades, né, e com as necessidades específicas dos alunos, sempre com foco em práticas pedagógicas inclusivas. E a acessibilidade, que seria garantir que o ambiente escolar seja acessível, não só fisicamente, pessoal,
mas pedagogicamente e tecnologicamente, de forma a permitir a inclusão de todos esses alunos. E para isso, nós temos algumas diretrizes, né? Que seria o atendimento educacional especializado, né? Que ele é complementar ou suplementar ao ensino regular, oferecendo apoio nas áreas de desenvolvimento que o aluno precisa. A adaptação ao currículo, né, que seria a flexibilização curricular e o uso de tecnologias assistivas para atender as situações, né, de necessidade desses alunos. Lembrem daquela situação problema, né, do aluno hipotético, João, né? Como que a professora Joana lá vai atender esse aluno? Né? Entre em todos esses itens aqui. Então já fica uma dica aí para vocês, né, quanto à resposta do fórum. A parceria com a família, né, que é muito importante. Então, envolver a família nesse processo educacional, reconhecendo a importância dela, né, no desenvolvimento do aluno, é sem precedentes. Né? É extremamente importante esse item. E a colaboração intersetorial, né, que é promover a cooperação entre educação, saúde, assistência social e outros setores, né, para garantir o suporte integral a esse aluno. Então, pessoal, essa política, ela visa promover uma escola inclusiva, onde todas as diferenças sejam respeitadas e o foco esteja sempre na aprendizagem de todos os alunos, sem segregação. Então, que tenhamos, né, ou que possamos colaborar para que, de fato, isso seja presente, né, nas escolas, em todas as escolas. Lembrando que esses são os principais tópicos, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição pelo Fórum de Dúvidas, assim como todos os tutores. E não fiquem com dúvidas, né? Leiam os materiais, as leituras sugeridas, as leituras complementares, né? Assistam esse vídeo quantas vezes julgarem necessário, façam as atividades e qualquer questão que vocês precisam, né? Estaremos à disposição, ok? Um abraço a todos e bons estudos.